Eu vou associar as duas questões. Brasil volta ao mapa da fome e a Conferência Mundial do Clima. Inclusive, uma conferência que teve digamos, foi instigada assim pelo presidente norte-americano, né? Porque essa conferência já era Joe Biden. Que essa conferência já era para ter acontecido, mas o antecessor, né, dele brecou e tirou os Estados Unidos do acordo. Donald Trump. O Donald Trump, exatamente. Então, e qual é a relação fome com clima? Toda a relação. Toda a relação, por quê? Porque, inclusive, os estudiosos apontam que essas questões climáticas estão trazendo, inclusive, para o cenário dos países, figuras como os refugiados do clima. Pessoas que estão sendo forçadas a saírem de regiões, por exemplo, que estão se tornando inviáveis para a agricultura, para o cultivo, então indo engrossar fileiras de cidades que não lhes comportam. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, quando do governo, se instituiu o governo, foi empossado o governo Lula, foi criado, não foi nem criado, foi fortalecido uma série de mecanismos que são assegurados pela Constituição de 1988, que são os conselhos. Nonato citou no começo aqui do programa a questão do Conselho das Cidades. Por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. E aí foram criados conselhos estaduais, conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, que era o quê? Discutir, porque tinha composição Estado, sociedade civil, e discutirmos as condições, né, alimentares e nutricionais da nossa população. Porque não basta você ter 3 refeições, mas a qualidade nutricional dessas refeições é necessária para que você tenha uma vida saudável, uma criança tenha um crescimento saudável, porque não basta só você ter farinha e rapadura num prato. Você pode até saciar a fome, mas nutricionalmente você não está com os nutrientes necessários para o desenvolvimento, e aí você vai se tornar, né, debilitado, você vai se tornar vulnerável. Então, é preciso que entendamos isso. E aí trazemos para o nosso caso aqui. Nós, movimentos sociais, pastorais, sindicatos, se organizaram a partir das décadas de 80, com o fim da ditadura militar, mas na década de 90 constrói o que ficamos conhecido como Articulação do Semiárido, a ASA, e que começou a discutir, inclusive, a questão dessa região, considerada uma das de maior incidência de fome no Brasil. E se começou a brigar com o Estado, com os governos, sobretudo com o governo federal, para a adoção de políticas públicas capazes de alterar esse quadro da fome. Uma dessas políticas, que as pessoas acham, né, bobas, né, isso é conversa, cisternas, que a gente vê aí em muitas casas. Aqueles tanquezinhos no oitão da casa, que você guarda a água da chuva, e você tem uma água de qualidade o ano todo. Nós reduzimos mortalidade por conta de problemas de diarreia, e nós reduzimos mortalidade por fome. Porque agora você tinha, inclusive, a água para cozinhar o alimento. E mais, além da cisterna de abastecimento humano, se brigou e se conseguiu uma política da chamada cisterna 2, que era a cisterna da produção. Interessante. A cisterna, você compra o cimento, você compra o ferro, você compra a brita, você tem que ter o pedreiro, todos da comunidade. Aí o donozinho da vendazinha lá que vendia cimento, não sei o quê, né? Aí tem o seu comércio funcionando. Tira pela Minha Casa Minha Vida, o processo todo. Que pois é, o processo. Não, mas eu só estou pegando, inclusive,
Nonato, essa clima, questão né, da razão. cisterna para ver a questão da fome, né? Ou seja, você começava a produzir renda, incrementando o quê? A construção de uma cisterna. Você estimulava o comércio, porque era inclusive exigência do programa que os produtos fossem comprados nos comércios locais. Você não tinha que ir para Patos comprar cimento, você tinha que comprar aqui em Cajazeiras, ou em Cachoeira dos Índios, se tivesse, ou em São João do Rio do Peixe. O cimento, a brita, o ferro para fazer a armação da cisterna. Você ia munindo pessoas, instrumentalizando, formando pessoas de pedreiros para a construção de novas cisternas. E isso muda, inclusive, essa questão da fome. As pessoas começaram a plantar as suas hortas, começaram a plantar os pequenos roçados, porque sabia que mesmo numa estiagem, eles tinham a água necessária para irrigar um pouco aquela plantação e ter comida. E aí o que é que nós revivemos? De 2013 a 2018, essa região semiárida do Nordeste enfrentou uma das piores secas, que, segundo alguns especialistas, em termos de dimensão, foi mais terrível do que a de 1877, que ainda está aí no imaginário do sertanejo. Mas nós não vimos uma notícia de um saque, nós não vimos uma notícia de invasão de cidade, nós não vimos, como ouvimos até a década de 90, né, a Rede Globo fazendo reportagem no Jornal Nacional mostrando nordestino comendo rato. Não vimos nada disso. Aí, de repente, o que é que nós vemos agora? O Brasil volta ao mapa da fome.